Amados alunos, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nossa função é curta, mas super importante, que é identificar os vasos sanguíneos que vão irrigar e drenar o nosso coração. Ou seja, como o nosso músculo cardíaco é um músculo altamente metabólico, ou seja, que depende de oxigênio e nutrientes para realizar suas funções, claramente vai chegar uma grande quantidade de sangue ali para esse músculo. E além disso, esse sangue ele precisa retornar ao coração, que é o nosso sistema de drenagem. Então, nossa aula hoje é explicar, é identificar essas estruturas, ok? Então vamos lá. Para a gente ter noção da circulação coronariana, primeira coisa que nós temos que entender é a origem dos principais vasos sanguíneos do coração, que é a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Observe que essas artérias elas vão ter origem a partir da aorta ascendente, especificamente após a válvula semilunar aórtica. Então, a partir de tal condição, a gente consegue identificar aqui esse ramo, que é a artéria coronária direita, e esse outro ramo, que é a artéria coronária esquerda. E claramente, uma vai para o lado direito, outra vai para o lado esquerdo. Nessa visão superior, nós podemos observar aqui a válvula semilunar aórtica, e a partir dela nós temos esse ramo, que é a artéria coronária esquerda, e do lado de cá nós vamos ter a artéria coronária direita. É claro que essas artérias vão apresentar ramificações, que a qual nós vamos aprender agora. Então venham comigo. Eu tenho aqui essa visão anterolateral, ou seja, anterior e lateral do coração, e essa visão postero-inferior, ou seja, a parte inferior e posterior do coração. Então nós temos aqui, inicialmente, a artéria coronária direita. Essa artéria coronária direita irriga a parte lateral direita e parte posterior do coração. E a partir da artéria coronária direita nós temos ramificações. Então a primeira ramificação que nós vamos ter da artéria coronária direita é o que nós chamamos de ramo nó sinusal, que basicamente é o ramo que nós temos que vai irrigar o nó sinoatrial, ou seja, aquela célula que é responsável pelo marcapasso do nosso coração. Posteriormente a esse ramo, nós vamos ter um outro ramo aqui na parte anterior, que nós chamamos de ramo do cone, que vai para aquela região lisa do ventrículo direito, que nós chamamos de cone. Então aqui nós temos o ramo do cone. A gente pode perceber que a artéria coronária direita ela vai tomar sua porção passando inferiormente à aurícula direita, e ao passar essa aurícula ela vai dar um ramo que vai irrigar o ventrículo direito, que nós chamamos de ramo marginal direito. Observe que a artéria coronária direita segue o seu trajeto para a parte posterior do coração e vai dar um ramo na parte posterior do coração, que nós chamamos de ramo interventricular posterior, ou seja, é um ramo que vai estar entre os ventrículos na parte posterior do coração. E além disso, dá um outro ramo, que é o ramo átrio-ventricular esquerdo, que basicamente irriga o átrio, a parte entre átrios e ventrículos do lado esquerdo, na porção posterior do coração. Agora nós temos a artéria coronária esquerda. Essa artéria coronária esquerda ela é menor, porque ela vai passar entre o tronco pulmonar e a aurícula esquerda. Então apenas essa pequena porção que eu chamo de artéria coronária esquerda. E essa artéria coronária esquerda, juntamente com seus ramos, é responsável principalmente por irrigar a parte anterior do coração e lateral esquerda. Então, essa artéria coronária esquerda ela vai ramificar em dois ramos importantes.
O primeiro ramo é esse ramo interventricular anterior, que irriga a parte entre os ventrículos na parte anterior. Além disso, esse ramo ele apresenta ramificações a partir dele, que é o ramo proximal lateral e o ramo proximal distal. Já a segunda ramificação importante que nós temos da artéria coronária esquerda é o que nós chamamos de ramo circunflexo. Observe que o ramo circunflexo ele vai contornar a parte inferior da aurícula esquerda e ele vai dar um ramo na porção lateral, na qual nós chamamos de ramo marginal esquerdo. Esse ramo marginal esquerdo é o responsável por irrigar o ventrículo esquerdo principalmente. Todo sangue que é levado, ele retorna ao coração. E nós temos 3 veias principais que servem para drenar esse coração. Nós temos a veia interventricular anterior, que é essa veia que passa entre os ventrículos na porção anterior. E observe que ela tem um trajeto ascendente. E quando ela chega aproximadamente no rumo da aurícula, ela muda de nome. Ela fica chamando veia cardíaca magna, porque é uma das principais, uma das maiores veias que nós temos no coração. Lateralmente do lado direito, nós vamos ter uma veia que vai drenar o sangue que foi utilizado pela artéria marginal, pelo ramo marginal direito, que nós chamamos de veia cardíaca parva. Então a veia cardíaca parva drena o sangue utilizado aqui pelo lado direito do coração e observe, ela faz um trajeto anterior e quando chega aproximadamente no rumo da aurícula, ela vai vir para a parte posterior do coração. E entre os ventrículos na parte posterior, eu tenho a veia cardíaca média. Então essa veia cardíaca média fica localizada na parte posterior do coração. Observe que essas 3 veias, a veia cardíaca magna, a veia cardíaca parva e a média, vão convergir para um seio, que eu chamo de seio coronário. É aonde todas as veias do coração drenam, chegam para levar esse sangue de volta para o átrio direito. Então essa foi a nossa aula de drenagem e circulação coronariana. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.